Buenos dias! Olá, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade à nossa apostila. Nós estamos aí, no grupo 3, quase entrando no grupo 4. Sempre é bom relembrar que eu estou utilizando o livro digital disponível lá no Positivo On e a estrutura dele é diferente da que vocês têm aí em mãos, né? Então, as aulas, os números das aulas são diferentes, porém, a maioria da parte teórica é igual, não muda nada. A única coisa que é modificado aí, né, que nós temos percebido, são os exercícios. Este é o motivo pelo qual eu não estou fazendo todos eles com vocês aqui na videoaula, certo? Então, há divergência de informações a nível dos exercícios, então, infelizmente, não está tendo como eu fazer de outra forma para estar realizando essas atividades com vocês. Mas eu estou procurando seguir exatamente a parte teórica, estou passando aquelas atividades que nós podemos fazer juntos aí, e espero que vocês estejam anotando as dúvidas, né? Para posteriormente estar entrando em contato comigo e eu estar ajudando vocês a compreenderem melhor aquelas partes que não ficaram muito claras. Certo, turma? Então, acho que isso é importante vocês saberem, né? Para a gente trabalhar aí na mesma sintonia. Hoje, nós vamos falar sobre os demonstrativos. Demonstrativos, adjetivos e pronombres. Né? Os demonstrativos da nossa língua. No nosso queridíssimo português. A nível de estrutura e de aplicação, nós não temos praticamente nenhuma diferença entre o português e o espanhol. Apenas vamos ter aí um detalhe no termo correspondente aí entre singular e plural da pessoa do masculino, do gênero masculino. Então, conforme eu for explicando, eu vou indicar para vocês essa pequena diferença, que na verdade, volto a repetir, é uma diferença no termo, mas não é uma diferença na aplicação, na forma de se utilizar os demonstrativos. Então, aqui nós temos, para iniciar, um quadrinho. Neste quadrinho, nós temos, subentende-se aí que temos a mãe e a filha, né? Não está sendo bem definido aí, mas nós imaginamos. E ela diz o seguinte: estes são meus únicos amigos. Ou seja, estes são os meus únicos amigos. A menina se refere a quem, turma? Se refere aos livros. Então, ela está indicando, ela está mostrando algo que já está nomeado. O que é algo que está nomeado? Nós já sabemos ao que se refere, que são livros. Um substantivo muito bem indicado. Livros. E ela está utilizando aí um demonstrativo com a função quê? De indicar quem é realmente o seu amigo. Quem que ela considera como amigo. E aí, nesse quadrinho, nós estamos tendo contato com a definição do que seria esses demonstrativos, que no caso nós temos como primeiro grupo os adjetivos. Então, antes de entrar de forma específica, aqui está escrito, né? En la tira de arriba, el término estos hace referencia a los únicos amigos de Lisa Simpson. Assim, su función es nombrar elementos que hayan sido nombrados o lo serán. A essa palabrita la llamamos de demonstrativo. Então, aqui está sendo feita a definição em espanhol do que eu acabei de explicar para vocês em português. Tem detalhes, do espanhol que eu prefiro, às vezes, explicar para vocês no português, porque como são iguais à nossa língua, é mais fácil fazer relação. O Enem sempre exige, de nós uma das habilidades, já falei isso para vocês, sempre estou repetindo a mesma coisa, Mas uma das habilidades do Enem relacionado ao espanhol é essa capacidade de associar as duas línguas. Então, quando se trata da parte morfológica, sintática,
do espanhol ajuda muito, né? Coisas que são semelhantes, a gente fazer esta relação, tá? É por isso que eu normalmente explico usando esta forma. Agora, quando são termos relacionados a vocabulário, a lexicário ou coisas semelhantes, às vezes vocês já perceberam que eu tento explicar o que significa para vocês entenderem em espanhol, tá? Então, turma, esses detalhezinhos que eu sempre estou explicando são muito importantes. Porque às vezes, né, quando eu estou explicando alguma coisa, tem gente que fala assim, nossa, não estou entendendo nada. Então, calma, muita calma. É simples. Eu acho que o importante aqui é a gente ter essa visão das duas línguas, ter essa capacidade, né? Se eu fosse estrangeira, eu explicaria apenas em espanhol. Isso seria positivo numa parte e negativo em outra, né? Porque como não somos bilíngues aí, natos, né? Vamos dizer assim, então com uma capacidade mais elevada, então ficaria muito difícil a gente entender só em espanhol. Algumas coisas nós iríamos captar com facilidade, outras não. Entrando aqui no primeiro grupo, que são os demonstrativos adjetivos, aqui diz assim, ó, el espanhol, comparado com outras línguas, é mais preciso em relação à capacidade para indicar a proximidade ou bien a distância. Esta ideia de distância viene dada esencialmente por los adjetivos demostrativos. Acompaña la explicación de tu profesor e llena a tabla de abaixo. Então, aqui está sendo dito que, comparado a outras línguas, gente, é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? O espanhol, relacionado a essa parte dos demonstrativos, né? Demonstrativos que nós estamos vendo, é mais preciso quando se fala da capacidade de indicar a aproximação, né? Ou a distância que nós nos referimos à coisa que está sendo dita, ao substantivo, né, ao nome propriamente dito e aqui, nesse caso, aos adjetivos. Então, aqui abaixo, nós temos um quadro para indicar quais são esses termos demonstrativos adjetivos. Muito simples. Aqui nós temos, na primeira coluna, sempre a referência del hablante. El hablante es quien habla, la persona que está diciendo, la persona de referencia, yo. Então, si yo estoy hablando y algo está cerca de mí, entonces yo utilizo algunos términos para singular, plural, femenino y masculino. Después, yo tengo la posibilidad de me referir a algo a media distancia del hablante. Yo soy el hablante a media distancia del hablante. También tengo la posibilidad de me referir a algo lejos del hablante. Entonces, cerca del hablante, a media distancia del hablante y lejos del hablante. A media distancia del hablante, en el medio entre cerca y lejos, yo también puedo decir menos cerca. Então, o que eu acabei de dizer? Que a referência sempre é a pessoa que fala, a pessoa que tem a posse, a indicação. Se algo está próximo de quem está falando, eu tenho alguns termos para se referir a isso. Se o adjetivo está a meia distância, está menos próximo de quem está falando, eu tenho outros termos. E se está muito longe, eu tenho outros termos também. Quais são eles? Aqui nós temos o grupo do masculino e aqui o grupo do feminino. E aqui nós temos as opções neutras, né? Neutro, quando não tem nem gênero e nem número. Masculino singular, já estão todos aqui. Este, esse, aquele. Cuidado que esse com S só e aquele não tem E no final. Então, este, esse, aquele.
Feminino, nós já temos aqui, ó, preenchido, né? Esta, essa, aquella, doble L, tá? Aquella. Agora, o que está faltando? O plural masculino e o plural feminino. Qual é o plural de este? Estos. Estos. Qual é o plural de esse? Essos. Essos. E qual é o plural de aquele? Aquellos. Aquellos. Então, vocês vão pôr doble L para escrever aquellos. Então, estos, esos, aquellos. Feminino, esta, estas. Essa, essas. Aquella, aquellas. Quais são os termos que nós consideramos como neutro? Para cerca, esto, esto. Para menos cerca, eso, eso. E para lejos, aquello, doble L com O no final. Observação. Eso, esto e aquello não é singular de aquellos, estos e esses, tá? Não é o plural, é o neutro. Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo, que é algo que faz confusão. Este, estos. E não esto, estos. Não vão pelo automático, certo? Este, estos. Esse, essos. Aquele, aquellos. E o neutro, sim, singular de esto. Então fica esto, eso, aquillo. Certo, turma? Isso é extremamente importante, porque normalmente a gente vai pelo automático, né? Esto, estos, né? Igual nós vamos fazer aí com o feminino. E não é bem assim. Então, prestem bastante atenção. Esta é a única observação que nós temos que ficar muito atentos. Exemplos. Este libro es de aquel chico. Pues no lo sé. Este anillo aquí no vale tanto como ese collar que tienes ahí, pero es más caro que aquel reloj ahí. Qué pena. A mí me gusta ese collar. Ese collar. Compré estas bufandas, este chaleco y estos pantalones en aquella tienda. Que bonitos son. Certo? Acho que ficou claro, né? Eu procurei explicar bem detalhado para vocês terem a visão. Porque agora nós vamos falar dos demonstrativos pronombres e aí nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. Cerca, relativamente cerca de la persona que habla, menos cerca, ni cerca ni lejos. Muchas veces se sitúa en función de los otros dos. Y lejos, relativamente lejos de la persona que habla. Só está repetindo. Demostrativos pronombres. Los pronombres demostrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. La forma de esos pronombres demostrativos varía según el género y el número, así como de los seres o las cosas que representan. La función que ocupan en la frase no conlleva ningún cambio en su forma, ninguna mudanza en su forma. En la última reforma de la RAE, los demostrativos que funcionen como pronombre no deben llevar tilde acento, según las reglas generales de acentuación. Bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal O en S. Bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de N ou S. A única forma aqui que um pouquinho mais complicada é a definição. Mas em termos mais práticos, essa segunda parte está dizendo que de acordo com a última reforma ortográfica, né, as últimas alterações que nós tivemos na ortografia do espanhol, assim como nós também tivemos no português, essas palavras, esses termos, teríamos, né, que colocar o acento, la tilde, por levar em consideração a sílaba tônica, a forma que termina, aquelas regrinhas que nós já vimos.
E nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso porque é uma forma diferenciada, é uma exceção. E é isso que está explicando. Então, os termos são diferentes, são meio complicados, mas em teoria seria isso. Ou seja, não sigam a regra de acentuação, certo? Então, aqui, como nos que nós já vimos, nos demonstrativos adjetivos, os termos são os mesmos. Então, a primeira parte do quadro, nós temos aí singular plural, nós temos este, esta, esto, estos, estas. A primeira distância. Segunda distância, ou seja, menos cerca, a média distância. Esse, essa, eso, esos, essas. Terceira distância, ou seja, lejos. Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Mas, professora, você não leu a última linha? Porque aqui na última linha, nós temos o quê? Os advérbios correspondiente. Correspondiente. O que significa isso? São os grupos, né, os demonstrativos, eles também têm formas que nós utilizamos nos advérbios quando se trata de distância. Então, os advérbios, eles servem para o quê, pessoal? Para qualificar, para caracterizar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Eu também tenho essa possibilidade de caracterizar esse verbo, esse advérbio ou este verbo próximo, a meia distância ou longe. Se eu quiser fazer isso, qual seria o meu parâmetro de referência? Os demonstrativos, pronomes ou adjetivos do quadro acima. Se eu estou falando de algo que está próximo, eu quero qualificar, né, caracterizar esse verbo, esse advérbio, esse adjetivo, né? Próximo, eu uso aqui e acá. Tanto faz a forma, não muda o sentido. Se eu quero me referir a meia distância de quem habla, del hablante, aí. E se lejos, allí e allá. Certo? Simples, né? Então, essa parte nós encerramos. Aqui abaixo, nós temos umas observações, né? Meio que um resuminho daquelas exceções, daquelas regrinhas que nós vimos. Ah, parênteses aí, né? Ué, por que aqui, acá, aí, allá estão acentuados, né? Porque é uma forma, é uma exceção, né? Dos advérbios de frequência, de localização, dependendo. Porque aqui, acá, aí, allá, em espanhol, nós podemos usar eles de várias formas, tá bom? Então, uma é você ajudar aí a identificar esta distância, aproximação que existe e assim por diante, tá bom? A frequência não. Uma correção aqui, frequência não, tá? Eu li ali embaixo e falei, frequência não, apenas localização. Ello, este pronombre tiene el valor de los demostrativos neutros, esto, eso y aquello. Ejemplo con más diálogos. Ese ahí es mi novio y aquel rubio es mi hermano. Rubio, loiro, es mi hermano. Qué guapos son los dos. Esta peli me gustó más que aquella de la semana pasada. Peli é película, filme. A mí también. ¿Y eso qué es? Esto son mis pantalones nuevos. ¿No te gustan? Te quedan lindísimos. Esto, pantalones nuevos, né? Estos pantalones são calças, né? De todo tipo, menos jeans. Se for uma calça jeans, seria vaqueiro, tá? Simples, né, pessoal? Então, aí, na sequência, né? Nós vamos descer. Vocês vão tentar fazer esses exercícios. Eu não sei se o de vocês está igual, certo? Eu não sei. Eu acho, normalmente, os de ação estão iguais. Eu não sei se o de vocês estão igual. Aqui fala assim, indica a que gênero e número pertencem os nomes señalados. Eu acho que está igual. Se não estiver, anotem estes exemplos no caderno de vocês e façam.
né? É uma forma mais prática de eu fazer algum tipo de exercício com vocês, tá bom? Eso es de mi, eso es de mi coche. Eso é neutro, né? E se nós vamos caracterizar aí, não tem número, né? Nem gênero, é neutro. Eso é neutro. Este es mi padre y aquella mi madre. Este, masculino singular de cerca. Aquella é feminino singular de cerca, tá? Lejos. Ah, professora fazendo tudo errado. Vamos voltar, vamos fazer de novo. Tá muito confuso esse negócio aí. Isso, neutro. Este, masculino singular, cerca. Aquella, feminino singular, lejos. Aquello, lejos, né? Lejos, neutro. Tá? Se vocês quiserem colocar no eso, menos cerca, coloquem, tá? Depois, mais abaixo, fala assim, ó. Este es el tablón de anuncios de una residencia de estudiantes extranjeros que aún no domina el español. ¿Puedes corrigir los demonstrativos? Então, aqui nós temos anúncios e estão pedindo para a gente corrigir os demonstrativos que estão aparecendo aqui em cada um desses grupos. Eu gostaria que, nesse momento, vocês parassem a videoaula, tentassem fazer, na sequência que eu já vou corrigir, mas eu gostaria que vocês tentassem. Turma, se nós estivéssemos em sala de aula, eu daria esse tempinho para vocês, esperaria e depois faria a correção. Então, vamos imaginar que estamos nessa situação. Eu sei que às vezes é difícil. Vai muito aí, né, da fidelidade de vocês seguir o que o professor está dizendo. Então, por favor, pausem, tentem fazer e depois aqui vocês, na sequência, já vão corrigir comigo, tá bom? Então, aqui, depois que vocês fizeram, né, vamos corrigir. Queremos una ciudad más verde. Este es gris. Protesta mañana a las 12 en la Plaza Mayor. O que está errado aí, pessoal? Quando eu falo assim, ó, protesta manhã, nós imaginamos, né, dentro das características, que seria menos cerca. Então, próximo seria hoje, menos cerca seria amanhã. E lejos já seria depois de amanhã, na próxima semana, o próximo mês, o próximo ano e assim por diante. Então, eu teria que aumentar um pouquinho a distância. Se eu estivesse falando de um outro tipo de texto que não fosse um anúncio, eu poderia utilizar também a possibilidade de lejos, porque daí eu não sei exatamente ao que se refere, então eu poderia colocar a média distância, ou seja, menos cerca, e lejos, tá? Mas como é um anúncio, é algo do momento, né? Imagina-se que um anúncio é algo que a informação está em vigor, aí está funcionando, então está ativa, né? Vamos dizer assim. Então, é importante identificar essas coisinhas para saber qual que seria. No caso aí, se gris é uma cor, né? E quando eu falo assim, estes gris, a única coisa, né, o masculino está correto, a única coisa aí que está errado é a distância. Então, seria esse com S, esses gris, porque gris é cor e é masculino. Nós já vimos isso. Vendo estes sillas e esta mesa por 50 euros. ¿Os interessa? Mi teléfono es el 915-673-422. Sillas é o quê? Feminino plural. Então, estes está inadequado. Seria estas. Só mudar aí o gênero. Esta, fim de semana, festa de carnaval em Cassiopeia. Esta fim de semana é feminino, então seria masculino. Então seria este fim de semana. Então é este fim de semana. Busco este gato, se chama Missy, aqui. Você está procurando um gato. Imagina-se que esse gato está perdido. Mas você sabe a que gato se refere? Sim, você sabe. Então, esto, como está no singular, é indicação de neutro, então está equivocado em primeiro lugar por isso. Em segundo, eu sei que gato que é,
E eu estou falando, de repente, de uma imagem que eu estou mostrando, porque se eu estou procurando um gato, eu teria que mostrar a imagem desse gato, como que a pessoa vai achar? Então, eu sei e estou indicando, próximo de quem fala. Então, aí, este. Escribe el determinante demonstrativo correcto. De novo, pausem a videoaula, por favor, e façam. E depois continuem comigo. Rosas de aquí son las que mejor huelen. Pásame, plato de allí. No me gusta. Falda que está colgada allí. ¿Qué vas a hacer? Noche. Mañana se despertou com uma estranha sensação. Então, quando eu falo rosas de aqui, aqui é uma referência de cerca. Se é cerca, então estas rosas de aqui são as que melhor huelen. Pásame plato de allí, a media distância, menos cerca. Então, pásame esse plato de allí. No me gusta, falda que está colgada allí, lejos, allí, lejos. Então, no me gusta aquella falda que está colgada allí, falda, saia. ¿Qué vas a hacer esta noche, cerca? Mañana, menos cerca, mañana. Se despertou com uma estranha sensação. Então, mañana tem duas possibilidades. É até bom que isso aconteça para eu explicar para vocês. Mañana pode ser o dia de amanhã. E dependendo do contexto, mañana pode ser hoje na parte da manhã. Não é utilizado muito para se referir na parte da manhã. Quando você está dizendo, né, a parte da manhã, tá repetitivo, né? Você usa temprano. O mais comum é temprano, é a forma mais correta e mais utilizada. Porque manhã, para você usar manhã, não se referindo ao dia seguinte, mas hoje na parte da manhã, o contexto tem que ficar claro, que é o que aconteceu aqui. Manhã se despertou com uma estranha sensação. Como se despertou, o verbo está no pretérito indefinido, ou seja, eu estou relatando algo do passado que aconteceu e terminou, um passado próximo. Então, pretérito indefinido no verbo despertou, então isso é uma indicação de passado. Se é uma indicação de passado, aí eu teria que colocar esta. Gente, eu sei que essas coisas é um pouco já entre verbo e outras coisas, tá? Mas nós não vamos ver esses detalhes com verbos agora, depois vamos ver sim, mas não agora. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Essa explicação. Eu vou fazer somente até o exercício 3. Eu vou pedir para vocês fazerem aí o exercício 4 sozinhos. É para vocês reformular essas orações, substituindo a parte que está sublinhada da oração pelo pronome demonstrativo correspondente. Quando nós falamos de pronome demonstrativo correspondente, nós estamos falando do segundo quadro. Nós dissemos, né, quando eu expliquei para vocês, que ele ajuda a substituir algo que está sendo dito para não repetir a mesma função, né, ou parecida, daqueles pronomes complemento direto e indireto que nós vimos anteriormente. Tá, turma? Então, a aula hoje foi um pouquinho extensa, peço desculpa para vocês, mas eu quis fazer esses exercícios para ter certeza que essa matéria ficou bem dada. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.